Olá, boa noite. A gente vai falar sobre o conteúdo de Mesh da disciplina de computação gráfica. Nossa equipe é composta pelo Luiz Eduardo Baima, é, eu, Wanderson Campos e Yasmin Cerejo. Bom, antes de entrar no conteúdo em si, eu queria introduzir um pouco sobre a teoria do Mesh, né? Começando a falar sobre o mapeamento V. Bom, a base matemática do processo é o mapeamento V, que associa cada vértice da malha a coordenadas U e V, que estão geralmente entre 0 e 1. Para que a gente faz essa associação? Que é para aplicar uma textura 2D sobre o objeto 3D. Esse mapeamento ele vai transformar pontos do espaço 3D, como X, Y e Z, como a gente pode ver aqui na imagem, vai transformar isso em coordenada de textura. Também é interessante falar sobre a interpolação matemática, e ela vai acontecer durante a rasterização. Como é que isso vai funcionar? A GPU ela vai calcular automaticamente as coordenadas UV dos pontos internos de cada triângulo a partir das coordenadas de seus vértices. Para isso, ela vai usar os pesos alfa, como a gente pode ver aqui, o beta e o gama. E essas vértices são chamadas de coordenadas baricêntricas. Além disso, vai usar também os valores de W1, W2 e W3, que estão diretamente ligadas à profundidade após a projeção. Essa interpolação é importante porque ela vai corrigir distorções de perspectiva, fazendo com que a textura seja aplicada de forma mais realista sobre a malha 3D. Dando continuidade à nossa apresentação, agora a gente vai falar um pouco sobre o Mesh 3D, que seria a malha 3D. Essa malha, basicamente, ela representa a forma geométrica de um objeto 3D. E esse objeto, ele é formado pelos vértices, pelas arestas e pelas faces. Os vértices, eles são ligados, e quando eles se ligam, eles formam as arestas, e essas arestas, quando elas são ligadas, elas formam as faces. E essas faces, geralmente, são em forma de triângulo, como a gente pode ver aqui na imagem do golfinho. Eles servem para dar cor, para dar textura, para dar detalhes, seja ele de relevo, de riscos ou de sujeira, e também para dar uma aparência mais realista, igual a imagem do lado que eu mostrei. Pode passar. E nós temos o PyMesh, que é uma biblioteca de malha 3D. É uma biblioteca usada em Python para manipulação dessas malhas. Ele também trabalha com vértices, faces e operações geométricas. Permite importar e exportar modelos 3D e também aceita alguns objetos tipo Object e tipo Off. E também a gente achou a instalação dele um pouco difícil, um pouco complexa. Então, esse foi um dos motivos pelos quais a gente não usou ele e optou por usar um outro que seria o Trimesh. Pode passar. O Trimesh, ele já é um pouco mais simples de usar, a gente usou ele no Google Colab, e ele é muito usado em projetos tipo o do que a gente usou, que a gente já fez. E, assim como o PyMesh, ele também permite carregar modelos 3D e visualizar e converter para point cloud e também colocar a malha em cima desse point cloud. Pode passar. A gente vai mostrar sobre a aplicação, né? O Mesh, ele acaba funcionando como um meio de organização das vértices e das faces no espaço 3D. E a gente acabou usando mais das técnicas de modelagem primitiva a partir de outro dataset, como, por exemplo, aqui, nessa célula aqui, a gente pode perceber que as formas de modelagem com formas geométricas primitivas, o corpo do que era para ser um tigre, ele é feito de cilindros, triângulos e de formas geométricas que possam representar a profundidade. Aqui tem a visualização dele de de uma forma melhor. Aí aqui a gente pode observar os triângulos, né, do mesh, né, para representar a profundidade.
como os meus amigos explicaram, as vértices eles ajudam a ter essa representação. E o modelo final, ele foi obtido pela composição de várias malhas, né? Por exemplo, cada parte desse tigre, como o corpo, a cabeça, as patas, foi criado separadamente. E depois as partes foram reunidas, né? E aí a gente aplicou cores aos componentes, né? Que ajudou a representar visualmente melhor a imagem do tigre. E depois da construção da mesh, a gente conseguiu fazer a visualização 3D do modelo. E aí, no final de tudo, aqui no código, deixa eu descer aqui, a gente exportou em OBJ para poder ter a visualização melhor. Porque o OBJ ele é o formato tradicional para armazenar a geometria em mesh. Aí, esse foi o dataset que a gente mudou desse notebook aqui. Desse. Então, esse acabou sendo o fim do nosso trabalho. É isso, muito obrigado.